Bom dia, bom dia! Lua nova, chegou o dia de mais um papo de lua e hoje nosso papo da lua nova, que sempre é sobre parto, maternidade, gestação, nascimento. Hoje nosso papo vai ser sobre a perspectiva do bebê sobre o nascimento. Cara, esse é um tema muito incrível e que a gente escuta pouco, a gente pensa pouco sobre isso, né? Sobre como será que o bebê vive essa experiência da gestação e do nascimento. É um universo de coisas e de experiências que o bebê vive e que a gente normalmente não pensa muito sobre isso. E a Larissa, hoje, vou convidar a Larissa pra gente bater um papo sobre isso, porque ela é expert no assunto. Daqui a pouco ela aparece aqui, se apresenta pra gente, mas é isso, né? Um papo que bebe nas fontes da educação pré-natal, né? Esse olhar para a vida, além... A gente tende a olhar para a vida a partir do momento que ela já está materializada, né? Que o bebê já está nos braços. E então hoje a gente vai fazer essa viagem intraútero, essa viagem aí como se a gente fosse um bebezinho. A Lari vai guiar a gente nessa viagem. Então sejam todos muito bem-vindos. Pronto, Lari chegou. Oi todo mundo, oi Ana, oi Jéssica, que bom ter vocês aqui. Mais um papo de lua. Oi Lari! Viva, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Ou boa tarde, né? A gente tá bem no meio do dia. É... Como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, tá na expectativa para compartilhar com Que bom. vocês Ai, é sobre, muito bom sobre a falar sobre. perspectiva do bebê. Ótimo. É uma coisa que a gente fala tão pouco, né? A gente pensa tão pouco sobre como o bebê vive essa experiência, né? Que bom que a gente vai bater esse papo hoje. Com certeza. É. O Fala um pessoal tá pouquinho então entrando de aí? você. Isso. Vai se apresentando enquanto as pessoas vão entrando. Conta de você, Tá como que você bom. chegou nesses conhecimentos sobre as experiências do bebê. Uhum, legal. Bom, então eu sou Larissa Sanches, sou educadora do período de ouro, né? Educadora pré e perinatal. Também sou doula e sou mãe da Olivia, que tem 6 anos. E eu brinco que foi ela, né, a grande causa de eu mudar totalmente de área, né, de caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva desde criança, né? Uhum. E, enfim, nessa questão de tentar me entender, entender porque eu estava aqui, para onde eu tinha que ir, etc. Né? Acho que todos sempre estamos nesse caminho. Uhum. Quando eu estava já casada, né? A gente estava começando a. Oi, Raoni! A gente estava começando a pensar sobre ter filhos e não ter filhos, etc. A gente também entrou num processo de uma onda gigante, assim, que a gente levou um caldo, né? E nesse processo eu acabei indo para o que muitas pessoas chamam de fundo do poço, né? Mas foi muito bom Isso chegar no você fundo do fala poço. assim depois que a Olivia nasceu, no Não, isso puerpério. antes. Isso antes. Antes. É. Hum. E foi muito bom estar no fundo do poço, não enquanto eu estava lá, né? Mas hoje eu tenho essa visão. Porque aí eu percebi o quanto que eu buscava respostas externas, né? As minhas dúvidas. E eu Uhum. finalmente comecei a olhar para dentro e prestar mais atenção nessa quantidade de sensibilidade e intuição que eu mesma tinha. E eis que, em um dia, eu ouvi literalmente uma voz de uma criança falando: Mãe, tá na hora de você me conceber. E eu achei que eu tava Nossa. tipo, meu, acho que eu tô meio doido, né? E não tava no momento assim 100% com meu marido, a gente tava se restabelecendo, digamos assim, e eu pensei, meu, se eu falar isso pra ele, ele vai achar que eu tô dando, quero dar o golpe da barriga, né? Uhum. Mas o fato foi que
quando eu falei com ele, ele falou que ele também ouviu a voz. E que então era a hora da gente se preparar, né, para a concepção. E aí, 3 meses depois, a gente concebeu, então, a Olivia. E a história da concepção em si também foi um evento, né? Porque na noite anterior, eu, com essa sensibilidade, comecei a sentir o campo diferente, comecei a sentir e ver até umas espécies de umas luzes, que eu brinco que é um pouco impalavrável, porque não tem muito como explicar, né? São essas sensações, esses mistérios da vida. E foi muito interessante como ela trouxe uma energia muito forte. E eu tinha certeza, desde o momento em que eu ouvi aquela voz, de que eu iria de encontro a algo que eu estava tentando não olhar há muito tempo, né? Então a gestação foi super tranquila. Eu até brinco que, graças a Deus, eu fui despedida do lugar que eu trabalhava, porque eu pude viver intensamente a minha gestação, né? Escolhendo o que eu queria fazer, o que eu queria ouvir, etc. Só que o fato é que quando ela nasceu, então veio, né, com tudo, né, o puerpério, como você disse, em uma outra onda gigante. E eu comecei a me questionar, porque eu tinha feito todo o processo, né, da gestação para procurar uma equipe humanizada, né? Nem gosto muito desse termo, mas assim, que fosse o parto mais respeitoso possível, etc. Mas durante a gestação eu também tive, sabe, algumas intuições, alguns guias de acho que não é só isso, né? Não é só trabalhar o local, a equipe, as pessoas, tem algo mais acontecendo. Né? E eu sentia as reações muito fortes quando eu falava com a barriga, quando eu cantava, quando eu contava histórias. Eu sempre fui uma pessoa assim que lembro também dos sonhos com muitos detalhes, né? Desde criança. Então eu comecei a, né, captar essas pecinhas e falar, tem algo além, né, disso tudo. E aí, quando ela nasceu e que foi essa avalanche, eu pensei, gente, por que se a gestação foi tão tranquila, o parto, eu digo que foi o momento mais revelador e mais maravilhoso da minha vida, agora eu tô sentindo tudo isso, né? Foi muito forte. E eu fui, de novo, descobrindo nesse puerpério várias relações do que aconteceu quando eu estava no ventre da minha mãe, né, com a relação com a própria história dela. Eu tenho uma irmã gêmea também, e a gente tem memórias intrauterinas, né? E quando eu falava disso para as pessoas, meu, que viagem, Larissa, você é completamente maluca, até parece que alguém se lembra de, né, de alguma coisa que aconteceu dentro do ventre, né? E nesse período, então, do puerpério, eu acabei de encontro com a ANEP, que é a Associação Nacional, né, para a Educação Pré-Natal, e com a APA, que é a Associação Americana de Psicologia Pré e Perinatal. E eu comecei primeiro a fazer o curso da APA, né, eu fui convidada, e foi lá que eu conheci a Omnio Future, que é essa outra formação que eu tenho, que é uma associação na Índia, né, que trabalha com a educação pré-natal, juntando a sabedoria antiga espiritual com as ciências modernas. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, porque foi fazendo sentido, foi me trazendo respostas, também me levando a muitas outras perguntas, o que também é muito bom, né? Porque dá essa vontade de viver o apetite para a vida, como eu gosto de falar. E eu fui entendendo cada vez mais que não era, com certeza, só esse físico, só esse plano que a gente costuma olhar, que é a superfície, né? Ou a pontinha do iceberg. E aí, então, depois eu comecei a formação da ANEP, que eu concluí no ano passado, e que também dá uma abertura maravilhosa, né? Então, assim, a gente vai juntando as camadas e entendendo que para muito além do físico, para muito além das emoções, para muito além da mente, a gente tem esse subconsciente, né? Que ainda é um grande mistério para muitos, mas que ali é a origem, né, dessa parte espiritual que vem ainda de uma outra camada universal que nos conecta, né? E foi aí então que na pandemia eu fiquei pensando, gente, como que eu vou fazer para continuar as rodas que eu fazia, né, como doula, como educadora, se ninguém pode ir até o lugar onde eu fazia as rodas, né? Eu falei, gente, e agora? Eu tenho tantas coisas para partilhar e é tão gostoso, tá? Você sabe, porque você na minha doula é tão gostoso estar com outras pessoas, né? E eu sempre acho assim, eu aprendo mais do que eu acho que eu compartilho, assim, porque é tão rico, né?
E eu não sou muito uma pessoa de ficar nas redes, assim, sabe? Apesar de eu falar para 1.000 pessoas, eu até brinco, pode ter 1.000 pessoas no salão e eu falo tranquilamente. Mas olhar para uma câmera e ninguém tá me olhando é muito estranho, eu me sinto falando pro nada, né? Mas aí eu pensei, poxa, acho que eu tenho bastante para compartilhar e ainda tenho muito para aprender, então por que não aproveitar e criar, né, algo que as pessoas possam participar? E eu acho que trouxe uma visão muito legal, porque diferente de fazer as rodas aqui em Campinas, onde eu moro, tem pessoas de vários lugares do Brasil participando, inclusive do mundo, né? Já participou gente dos Uhum. Estados Unidos, É, da a gente nunca Alemanha. só perde, né? Por um lado, a gente está Exatamente. perdendo esse contato, né, com as pessoas, frente a frente, esse calor, mas a gente está ganhando a possibilidade de ampliar, né? Dessas mensagens chegarem a mais pessoas, né? Sem dúvida. E aí eu fiquei também pensando em como fazer com que as pessoas pudessem experimentar um pouquinho do que realmente é a educação pré-natal, né? Que fica essa grande dúvida. O que é, afinal, a educação pré-natal? Um bebê no ventre realmente aprende alguma coisa? Né? E que tipo de atividades, ou o que eu faço para esse bebê captar ou absorver essas informações de maneira mais simétrica, mais harmônica, né? Para criar uma vida harmônica e não simplesmente absorver um monte de coisa e não saber o que fazer com tudo aquilo. Né? Aleatória, né? Aleatório. Então eu Fato é que o pensei, bebê tá ali e tá vivenciando e experienciando muitas coisas, né? E muito. a maioria das gestações são vividas sem ter um direcionamento do que está sendo absorvido, né? E aí eu acho Exatamente. que E esse é um dos dados. Desculpa, já pode falar. não é isso. Pode falar. É. Acho que esse é um dos dados mais impressionantes mesmo, né? Dessa capacidade de absorção, de superaprendizagem do bebê no ventre. Que nós, né, adultos, a gente vive nesse estado ou nessa frequência de alfa e beta, né? Uhum. Que tem até um livro do Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo sensacional, que é um dos professores até do curso da APA, que ele descreve, então, que nessa Ele é frequência, daquele livro, A Biologia da a Crença. biologia da crença, isso, que é até um dos livros que eu cito como a bibliografia nesse curso. E ele Uhum. diz, então, que nessa frequência a gente consegue captar do ambiente 40 sinais por segundo. O que seriam esses sinais? A temperatura, imagens, sons. Eu sei que aqui atrás de mim eu tenho uma janela, sei o que eu estou vendo aqui na frente, eu estou olhando para você aqui na tela. Então, assim, são esses sinais. Então, a média são 40 por segundo. E que um bebê dentro do ventre e até mais ou menos 3 anos, então, né, estendendo o período de ouro, que vai desde a pré-concepção, toda a gestação e até mais ou menos 3 anos de vida, ele está nesse estado de teta e delta e ele capta nada mais, nada menos que 40 milhões de sinais por Nossa. segundo. Então, assim, a Nossa. gente acha que a gente que aprendeu muita coisa, mas esse bebê está o tempo inteiro captando tudo, né? E aí a pergunta que fica, qual é, né? Você está ensinando, você não está ensinando, esse bebê está absorvendo. Mas como é que ele está organizando essas ideias, né? Porque a mãe e o bebê, eles estão ali nesse processo simbiótico, mas o bebê está tendo uma experiência dele mesmo individual, mas ele Uhum. capta a partir dos pais, né? Então, da genética, da epigenética, né? Então, do meio ambiente também, absolutamente tudo. Então, como é que ele vai organizar tudo isso? Então, a educação pré-natal é nesse sentido, a gente ser os guias, né, os mentores desse bebê, Os e para educadores, né? criar um vínculo, Jéssica, que eu acho que também é uma das partes mais bonitas da educação pré-natal, da gente perceber com consciência essa autorresponsabilidade do que é gerar e conceber uma vida. Né? Uhum. E é um processo de devoção e de entrega muito grande. Né? Eu sempre faço essa pergunta para os casais: por que você quer ter um filho e por que você quer se tornar uma mãe e um pai? Né? Porque ser pai e mãe é diferente de ter um filho. Né? Então, assim, são algumas reflexões muito profundas e que vão fazendo a gente perceber o quanto que a gente traz da nossa própria história, como nós fomos educados, né? Como foi Uhum. qual é o papel do nosso pai, da nossa mãe na nossa vida, como que a gente projeta isso. E aí, então, criei esse curso no qual a gente possa falar sobre o período de ouro, para entender melhor
como esse período ele é crucial, né, para a formação desses modelos, desses templates, desses padrões que vão aí ser influenciados na área da saúde, imunologia, tendências, comportamentos, até status social, para você dar toda noção, né? O Bruce Lipton fala muito disso, assim, Nossa. porque nesse período são formados as nossas crenças e literalmente a nossa biologia responde àquilo que a gente acredita, né? Então, quando a gente fala de parto e nascimento, é muito importante a gente entender que, sim, as nossas emoções, a maneira como eu penso sobre algo, vai ter um impacto profundo de como vai ser a minha gestação e o nascimento, principalmente, né, que cria tantos imprints na vida desse bebê. Uhum. Então, quando a gente começa a olhar a educação pré-natal como uma maneira de se autoconhecer, essa devoção e essa entrega é muito bonita. Porque a gente pode honrar o que já vivemos, afinal de contas, eu sou quem eu sou por tudo que eu já vivi, né? Pelos altos e pelos baixos. E a partir de agora, com consciência, eu posso cocriar algo novo, né? Então é um processo realmente muito bonito. E aí juntar também um pouco da prática, tá bom? Então eu vou entender o que é o período de ouro, eu vou entender quais são as áreas de desenvolvimento do bebê dentro do ventre e como que eu posso, de fato, fazer algo para me vincular e para ensinar esse bebê. E também observar os sinais que ele manda, né, Jéssica? Eu gosto muito também de dar esse exemplo de quando a mulher fala assim, nossa, eu não gostava nem um pouco de comer feijão e agora na gestação eu quero comer muito feijão toda hora. E às vezes a gente fica olhando só pelo lado assim, médico nutricional, de que é o seu corpo pedindo por um nutriente, né, que está precisando nesse momento. Mas vamos fazer uma reflexão, será que esse bebê não está contando um pouquinho sobre quem ele é? Sobre quais são as preferências que ele tem? A gente está dando ouvido a isso? Né? Então, esse curso faz várias reflexões profundas de você se conectar com esse bebê, de você contar um pouquinho de quem você é e também permitir que ele conte para você quem ele é. Porque não é aquela coisa do bebê surpresa de que nasceu e agora eu vou me conectar com o bebê. Isso pode acontecer até antes da gestação, antes da concepção. Né? E a outra parte que eu gosto também de falar no curso que eu separei, porque é muita coisa, eu pensei, nossa, como que eu coloco num tempo em que fique viável também para as pessoas fazerem, né? Tanta informação. Gostei também de introduzir essa parte das 7 áreas do desenvolvimento humano, porque tem muita gente que associa a gestação a essa formação só física do bebê. Né? Então, claro que todos nós desejamos que o bebê venha com saúde, mas a gente precisa também entender que essa parte da cristalização da matéria, o bebê físico em si, ele é um resultado do processo de outras áreas que estão se desenvolvendo ao mesmo tempo. Então eu tenho o emocional, eu tenho o intelectual, eu tenho o sensorial, eu tenho o criativo, eu tenho o espiritual e eu tenho o devocional. Todos juntos vão se cristalizando para virar esse novo ser humano. Né? Então, cada uma dessas áreas vão ter a curto, médio e longo prazo um efeito na vida desse ser humano. Né? Então, como é que ele vai formar a linguagem, como vão ser os relacionamentos dele, tanto com outras pessoas como consigo mesmo, como vai ser o processo cognitivo, como ele vai lidar sensorialmente com as coisas. Né? Então, uma das atividades bem simples que eu proponho para os casais é se conectar com os elementos da natureza. Né? E quando eu falo isso, vou dar um exemplo bem fácil, assim, né, pra gente se conectar com o elemento. Ai, Larissa, mas eu não moro na praia, eu não moro num lugar que tem um jardim ou uma cachoeira. Tudo bem, a gente se afastou um pouco disso, mas como que eu posso, no momento em que eu estou, um pouco muito, exatamente, tomando banho, por exemplo, permitir que aquela água caia e que você sinta a água tocando a sua pele. Como é que é isso? Como que é a troca da temperatura da água que está caindo com a temperatura que está o seu corpo? No momento em que você vai passar, né, o shampoo, qual seja o produto que você vai lavar o cabelo, por exemplo, como é que é esse toque que você oferece para você mesmo? Porque da maneira como eu estou percebendo sensorialmente aquilo que está à minha volta, esse bebê também está absorvendo isso. Né? E às vezes a gente faz tudo tão no automático, faz isso, não sei o que. É isso que eu ia falar.
A Eu não gente faz senti tudo isso nada. no... É. Uhum. Né? Mesmo ao cozinhar, né? Você olhar o fogo de uma maneira diferente, né? Então, assim, tem muitas pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para se conectar com esses elementos. E eu gosto muito de falar também dos elementos, porque, assim, eles estão presentes em tudo, né? Inclusive em nós Uhum. mesmos, né? Tanto que na ciência espiritual da Índia, eles falam sempre, e eu sempre falo, né? Das mãos dos 5 dedos, representando cada um desses princípios elementares e que dão origem às camadas que formam um ser humano. Então, eu tenho a camada universal, que é representada pelo elemento éter ou espaço, que vai dar origem, né, somos sempre fractais, ao elemento vaio, que seria o ar, e que dá origem ao nosso subconsciente. Depois eu vou para o elemento Agni, que é o fogo, que representa a nossa mente, né? E a gente precisa de luz para projetar as coisas, né? Então, aqui é a mente. Depois eu tenho Jala, que é o elemento água, que dá origem às nossas emoções, ou Prana, né? E depois eu tenho Prithvi, que é o elemento terra, que dá origem a o elemento, a camada do corpo físico. Ou seja, cada um desses também, em conjunto, estão trabalhando para cristalizar um ser humano. Então é muito Nossa. legal falar dos elementos, porque está dentro de mim, está fora de mim, está em todo o lugar. Uhum. E quando a gente vai percebendo isso, que desde o início acontecem processos em diferentes escalas, né, desde a concepção, muda todo o olhar. Né, de nossa, olha como eu olho para isso. Olha como antes eu via algo e agora eu posso ver de um outro jeito. Olha como foi Uhum. comigo antes, que agora eu posso fazer de um outro jeito, ou eu posso repetir se aquilo foi bom para mim. Né? Então é um processo assim de. Eu falo que é uma jornada de autoconhecimento, tá, Jéssica? Tanto Uhum. que eu convido, você deve ter visto no, no panfletinho que eu fiz, né? Eu convido todo Uhum. mundo que já esteve no ventre, não é só para quem quer conceber, ou para quem quer gestar, ou já é pai, né? Porque a Uhum. educação pré-natal é para todos. Nós somos os nossos gestantes do eu de amanhã, né? Então, Uhum. independente do objetivo, esse curso é para todos. Cara, você tá falando aqui, eu tô assim, meu Deus, quantas coisas, né? Que é um universo assim de sabedoria e que a gente que tá muito distante assim das coisas que a gente reflete da nossa vida, né? Inclusive quando a gente está passando por esse processo de gestar, né? A gente eu sinto que esse momento, né, de gestação e de parto, ele também é um reflexo da nossa vida, né? Eu sempre falo isso para as mulheres, você não vai parir muito diferente, nem gestar muito diferente do que você vive e de quem você é, né? Mas é sempre é uma grande janela de oportunidade para talvez você mudar essa forma, né, como você vive e como você enxerga o mundo. Então, nossa, é muito impressionante, assim, para mim. Sempre que eu escuto sobre educação pré-natal, fico pensando, meu, como que a gente nunca pensou sobre isso? Como que a gente não fala sobre isso? E isso que você fala, né? Não é é para todo mundo. É uma coisa que todo mundo deveria saber, porque simplesmente é algo que tem o poder de mudar tudo, né? Imagina se, sei lá, 50% dos bebês tivessem a chance de nascer com esse nível de consciência, né? E aí, óbvio que Uhum. tem um milhão de nuances, né, na vida que a gente tem, e tem pessoas que é o que você falou, né, vão ter um bebê surpresa e que não vão ter essa oportunidade de fazer isso, mas quantas pessoas têm a oportunidade de fazer isso? E ainda Uhum. assim, a gente não tá fazendo, né, a gente não tá olhando para isso. E como a gente tem essa vida que tá muito distante da natureza, que tá muito no automático, a gente acaba vivendo também a Uhum. gestação, o parto, todos esses processos meio no automático, assim, e se debatendo, né, com esse tsunami que né, que você falou no começo. Você vê aquela onda gigante vindo e você é arrebatado por ela, né? E você não sabe muito bem como sair dali. E mas eu vejo também que você falou, né, você trouxe na sua fala, que é um caminho de muita autorresponsabilidade, né? Tudo que você foi falando, eu fiquei, né, ia movendo assim dentro de mim essa palavra. Nossa, olha o quanto de responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos, né, enquanto pais. E esses dias, inclusive, eu estava tendo uma reflexão sobre
esse lugar de responsabilidade, que eu sinto que a gente está num momento da humanidade, né, que a gente está sendo chamado para essa responsabilidade, todas as pessoas, né? Tipo, eu acho que a minha visão é que a gente chegou assim num ponto que a Terra tá falando assim, olha, gente, já deu, eu não vou ficar mais cuidando de vocês, né? Tipo um amadurecimento mesmo, né? Como se a gente tivesse uma fase de adolescência para virar adulto, né? E a Mãe Terra, essa grande mãe, falando pra gente, ó, agora é com vocês, né? Cada um assume a sua parte nessa história. Não dá mais para ficar só aqui, né? Só me sugando, sugando e nesse lugar só sendo nutrido por mim, né? Chegou a hora de cada um assumir a sua parte nessa história da vida. E aí, então, eu tenho tido muito essa reflexão sobre a responsabilidade e sobre como muitas pessoas... como é difícil, né, assumir esse lugar de responsabilidade. Porque é isso, né? É você olhar para dentro, olhar para sua própria história, sobre, né, como foi a sua jornada, desde o ventre, né? Isso que você trouxe também, né? Como você, nessa experiência de pai e mãe, você também revive a sua própria experiência, né? Então, é uma jornada que é desafiante, né, em vários sentidos, mas é muito libertadora também, né? E aí a minha reflexão, porque quando a gente fala de maternidade, sempre vem uma frase, né, junto. Eu, como doula aí há 6 anos, eu sempre escuto essa frase desde o primeiro dia que eu comecei a doular na minha vida, que é, nasce uma mãe, nasce um caminhão de culpa. A gente associa muito, né, a maternidade à culpa. E não que isso não aconteça, claro que acontece, né? A gente aí acompanhando mães, e você como mãe, não sei como você vive isso, mas eu nesse processo, né, eu não sou mãe ainda, mas estou nesse caminho de preparação aí também para algum momento viver isso, né? E acompanhando muitas mães. A minha reflexão nesse lugar de culpa e responsabilidade tem sido mais ou menos assim. Porque quando a gente traz toda essa perspectiva do bebê também, né? O que isso vai trazendo? Tem a minha responsabilidade nisso tudo, né? Isso tudo que você falou, né? De como eu vou educar esse ser desde antes do ventre, né? Desde do processo de pré-concepção, como que eu vou orientar esse ser? Mas quando você começa a estabelecer essa comunicação com esse ser em um outro nível, né? Você também começa a perceber que ele também tem uma responsabilidade nesse processo. Então não é só sobre mim, é sobre ele, né? É sobre esse caminho que esse ser vai seguir. E aí eu sinto que esse é um primeiro passo para a gente ir dissolvendo um pouco esse lugar de culpa. Porque se eu tenho uma responsabilidade e o outro tem uma responsabilidade, as coisas que acontecem não são culpa minha, né? Sim. E a minha reflexão tem sido justamente nesse ponto, que aí eu comecei também a ampliar para além da maternidade, né? Para todos os lugares de culpa que a gente sente. E comecei a refletir, será que a culpa não vem justamente quando a gente tira a responsabilidade do outro? Então, eu tenho a minha responsabilidade e o outro tem a responsabilidade dele. Mas quando eu não consigo enxergar que o outro tem a responsabilidade dele, então é como se eu pegasse uma parte disso que não me cabe, que é do outro, e aí eu trago isso para mim. E aí isso gera um peso, que é esse peso da culpa, né? A partir do momento que eu começo a entender que cada ser é responsável também pela sua jornada, aí eu acho que é não sei, né? Eu tenho refletido sobre isso. Talvez um primeiro passo pra gente ir começando a dissolver isso. Porque eu comecei a pensar, cara, eu não quero aceitar isso como uma verdade absoluta, porque eu vejo que a gente aceita isso como uma verdade absoluta. Ser mãe é aceitar uma tonelada de culpas. E eu não tô falando que eu não vou sentir isso, mas eu tô falando que eu não quero aceitar isso como uma verdade absoluta, né? Como algo que é natural, que faz parte do processo. Não pode ser que seja assim, né? Deve ter alguma forma mais leve de viver tudo isso para todos os envolvidos. E eu acredito muito que a educação pré-natal é o que nos dá, né, as ferramentas para viver todas essas experiências de uma forma mais leve, assim. Sem dúvida. Assim, você pegou em vários pontos que eu acho cruciais, né? O primeiro é quando você falou de, eu não sabia antes sobre tudo isso, já tive um filho. Aí que eu gosto de falar um pouco também da genética e da epigenética, né?
sim, até aquele momento eu não tinha consciência sobre tudo isso, né? Todas as informações que na verdade já estão disponíveis há muito tempo, mas não chegaram até mim antes, né? Uhum. O fato é que se a gente pensar na quântica, né, ou nessa relação espaço-tempo, o que existe é o agora. Só que o que eu faço agora muda o que vai ser depois e muda o que já foi, porque a minha percepção do que já foi também vai mudar. Uhum. É esse processo de ressignificar. Então, passei já pela gestação, de repente meu parto não foi como eu queria, etc. Tudo bem. A partir de agora, eu pego essa autorresponsabilidade e começo a aplicar a partir de agora. Eu vou cair várias vezes? Sim, mas eu me levanto. Né? E esse processo de pegar a autorresponsabilidade, como você disse, sim, num primeiro momento parece uma dificuldade muito grande, mas ela é muito libertadora. E ela ajuda a lidar muito com a culpa, porque aí você percebe exatamente isso que você falou. O outro também tem a responsabilidade, ele também escolheu esse caminho. Né? Eu gosto de falar que é uma teia mesmo, uma teia da vida, muito grande. Né? Então, Esses dias eu tava tendo essa conversa com um amigo, né? E eu, daí é bom a gente conversar sobre isso, né? Porque conforme a gente vai conversando, a gente vai vendo no discurso aonde pode pegar para algumas pessoas. E eu sinto que um lugar que pega muito para muitas pessoas é como você vai dizer para mim que um bebê tem responsabilidade por algo? É um bebê, né? E ele é totalmente dependente de mim. Então tudo que eu faço é culpa minha, é responsabilidade minha, né? E aí, nessa conversa, né, a reflexão que eu tive também foi: bom, eu não consigo trazer esse lugar da responsabilidade de um bebê sem ir para esse plano mais sutil daí, né? Sem ter uma noção, uma reflexão de que esse ser aí, de alguma forma, tem uma escolha nesse processo, né? Que ele tem, que é um caminho que não, é isso, né? Não tem muito a ver comigo. Ele vem através de mim, mas ele tem o caminho dele para seguir. Inclusive, vir através de mim também faz parte do aprendizado dele, né? Ele me escolheu exatamente. porque eu tenho algo com as minhas qualidades e com os meus defeitos para trazer para esse ser que vai ser importantíssimo na caminhada e na construção dele, né? Sem dúvida. Isso, inclusive, é uma das coisas que estão descritas nos Garba Upanishads, né, que são essas escrituras sagradas da Índia, que tem aí datado de 3, 5, 7 mil anos, ninguém sabe exatamente, mas que lá tem o que acontece desde o momento zero, na hora que o espermatozoide entra no corpo da mulher. E Nossa. tem a descrição, assim, perfeita de que só depois de milhares de anos, com o surgimento aí da tecnologia, dos ultrassons e etc., que a gente tem essa confirmação, né, do que já foi revelado há muito tempo. Né? Nós somos essa consciência, mas por causa de como a sociedade se juntou, como foi feito a divulgação, a disseminação das culturas e as tradições perdendo força, a gente se distanciando na natureza, etc., a gente foi meio que duvidando. Hoje parece que todo mundo precisa de uma evidência ali, eu preciso, sabe, ver para crer, e eu me distancio desse sentir. Né? E no Garba Upanishad também, e em outros textos da Índia, Garuda Purana e tal, eles também falam sobre esse complexo cósmico, como eles chamam, literalmente escolher os pais, né? Eu até brinco quando está a fase da adolescência e o filho fala, eu não escolhi eu não pedi para nascer. Pediu sim. Você, Pediu inclusive, que escolheu ali a dedo, né? Você que sussurrou, inclusive, no meu ouvido. Então, assim, existe até um template aí, uma imagem que é o Sri Yantra, né, no curso eu até mostro também, que é justamente uma superimposição desses templates ou desses modelos do pai e da mãe que abrem, né, que se formam, na verdade, um cadeado para a única chave que pode abrir, que é esse bebê, vir. Nossa. Então, é tão lindo, porque é uma troca. O bebê traz algo que esse pai e essa mãe precisam para continuar nesse caminho de aprendizado e evolução. Mas aquele pai e aquela mãe têm exatamente o que esse bebê precisa também para vir, que é isso que você falou. Então, é uma troca, sim, existe uma autorresponsabilidade desse bebê também. Né? Então, assim, isso ajuda bastante a lidar com a culpa, porque a gente percebe que... Né, até tem uma amiga que fala, quando você for almoçar, bota ali a mochilinha da culpa do lado, que ela não vai embora mesmo, mas pelo menos você consegue comer tranquila, né? E aí você vai percebendo que eu não preciso ficar alimentando essa culpa,
né? E aí aqui você vai percebendo Uhum. que esse autoconhecimento é libertador, né? E fora que o vínculo com a criança muda completamente. A gente começa a escutar mais, né? Principalmente quando a criança já nasceu e você vai percebendo quem ela realmente é. Gente, a quantidade de coisa que as crianças trazem, que elas falam, e que muitas vezes, quando a gente não tem essa consciência, né, dos seres de luz e conscientes que as crianças são, a gente abafa. Ah, não, isso não pode perguntar, isso não pode saber, isso não é nada. E as crianças Uhum. têm uma conexão muito grande ainda, né, entre aspas, com o lado de lá. Então, assim, a gente vai As abafando estrelas, isso, né? né? E vai trazendo essa criança, entre aspas, para um outro caminho. Aí quando chega lá na adolescência, que a gente fala, ai, agora rebeldia de vez, na verdade, na adolescência é um período em que a criança ela tem como se fosse um insight de, opa, esse não é o caminho que eu escolhi. E agora ele vai ter que se remexer para voltar para o caminho inicial. E aí sim, ele vai ter que expressar ali um monte de coisas que antes ele não expressava, e a gente vê isso como rebeldia. Então, tudo Uhum. tem um porquê, né? Então, quanto mais consciência a gente tem, mais a gente pode olhar para esse processo e de uma forma carinhosa também, né? De não ficar se culpando ou achando que fez errado. Não, a partir de agora, como que eu posso fazer? Né? É que a gente faz o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que todo esse caminho, né, do conhecimento da educação pré-natal me fez ressignificar muita coisa. Muita coisa que antes ocupava minha mãe, Uhum. ocupava meu pai, hoje eu vejo assim com outros olhos, né? E claro, a Uhum. gente ainda também tem várias coisas que eu preciso cuidar, mas de novo, eu posso olhar para isso, né? E em vez de ficar só Uhum. olhando como um problema, quando eu começo a observar nessas sutilezas que você falou, eu vejo as oportunidades também, né? Que são infinitas. Sim. Então, o bebê ele traz muitos pontos de vista aí. E quando a gente vai trabalhando essas 7 áreas do desenvolvimento desde o ventre, a gente vai percebendo também o quanto nós mesmos nos tornamos rígidos e a gente meio que faz sempre os mesmos caminhos, né? E de coisas bem simples, tá? Outra atividade bem tranquila que eu falo para os pais fazerem, principalmente na gestação. Mudar um móvel de lugar, assim, por mês. Às vezes a gente Uhum. fala, nossa, como assim eu vou mudar aquela cadeira para ali ou o armário para ali? Gente, às vezes a gente se torna tão rígido que a gente não percebe Uhum. que uma mudança pode trazer ali, né, um outro ar, um outro design, e a gente vai flexibilizando a mente. O que o bebê está aprendendo? A ser flexível, né? Então, assim, Uhum. são coisas que são diárias, são cotidianas, são fáceis de fazer. Eu não vou precisar comprar não sei o que, fazer, não sei o que. Não, são coisas do dia a dia que eu posso fazer e que eu já estou ensinando esse bebê e, ao mesmo tempo, trabalhando em mim mesmo, né? Isso que é o mais legal. A partir de mim, esse bebê vai aprender, né? Então, é mais ou menos nessa pegada que eu criei Uhum. esse curso. Uhum. E, e também tenho aprendido muito, assim, acho que a parte mais rica, né, a gente está entrando então na terceira turma, que vai começar na segunda-feira, a partilha das pessoas, quando a gente vai, né, trocando nos encontros ao vivo, e as pessoas vão fazendo essas ligações de, nossa, então é por isso que tal coisa, tal, é tão rico, tão emocionante, gente, assim, e Uhum. cada turma é muito única, né, a energia que cada turma traz é diferente, assim, eu até falo, nossa, parece que a aula que eu dei, a aula número 1 que eu dei lá do outro curso, né, na primeira turma, Ah, foi com totalmente certeza. diferente, mas era porque era para aquele grupo, né, e Uhum. isso também é Sim. uma coisa que é simplesmente demais, e aí você vai duvidar que o bebê não traz uma perspectiva dele, E né, é isso, então, né? Que normalmente a gente não tá presente, né? E não tá atento e não tá com esse ouvido aberto para ouvir essas sutilezas. Mas a hora que daí você para e começa a perceber, você começa a perceber um monte de coisas, né? Que daí você vê, nossa, olha só, já estava sonhando com esse ser, eu já estava sentindo determinada coisa, eu estava sentindo um impulso que parecia que não era meu para fazer determinada coisa, né? Para fazer determinados movimentos internos até também. Então, é muito lindo, né? Quando a gente consegue mesmo abrir esse olhar e perceber essas comunicações sutis, né? Que acontecem o tempo todo, né? E, e no processo de maternidade, né? Nossa, o campo tá totalmente aberto, né? Para isso, né? Ainda que a gente, uhum, até as mulheres mais céticas, né? Estão ali com tudo muito aberto, muito disponível para se ligar a tudo isso, né? sim. E é muito Muito. rico também dizer, eu tenho certeza que você já passou por essa experiência, aliás, passa sempre quando você está aí
se entregando para um casal, né, ou para uma mãe que vai receber o bebê. Todo mundo que passa pela nossa vida também traz alguma coisa para a gente olhar na gente, né? Então é uma Uhum, troca de mão dupla o tempo inteiro, né? uhum, E assim, uma das palestras que eu dei, né, que eu dou, são em universidades, assim, né? E eu trabalho com pessoas que trabalham dentro de hospitais, enfermeiros e médicos, que assim, já tem uma crença ou uma rigidez um pouco mais. Opa, desculpa. Enfim, eles já trabalham de uma certa forma há bastante tempo e para eles têm um pouco de dificuldade de olhar. E você vai dando esses pequenos exemplos do quanto qualquer pessoa influencia na vida do outro e quanto esse ser traz algo para você, que você começa a passar a olhar para o ser humano, essa presença que você falou. Uma coisa é eu saber fazer um uhum, procedimento e eu fazer 10 vezes esse procedimento por dia. A outra é olhar para quem uhum, está na minha frente e observar como eu vou entregar isso para a pessoa. Né? Então, sim. uma outra coisa que tem no curso, eu faço uma dinâmica muito legal, né, que é como eu explico a epigenética e esse processo do cuidado, do autocuidado, do que a diferença da ajuda e do apoio e do suporte, então assim, e que pode ser aplicado para qualquer área da vida, não só para o nascimento, né? Então Uhum. assim, é realmente um caminho, uma jornada de autoconhecimento e tem sido realmente muito gostoso. Ô, Lari, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio assim. Isso tudo que você traz, né? Esse conhecimento todo e que você condensou nesse curso, ele também serve, por exemplo, para casais homossexuais, casais que vão fazer um processo de concepção artificial, ou uma adoção, não sei. Ô Gé, pera um pouquinho, Isso, você isso, pode repetir, por favor, que deu uma travadinha para mim? Repete a tá. pergunta, por favor. Essa sabedoria toda que você traz e que você condensou no curso, serve também é um caminho de orientação para pais homossexuais que vão fazer uma concepção artificial ou para casais que estão com algum tipo de dificuldade em engravidar também e que vão fazer um processo de concepção artificial ou casais que vão adotar, enfim, pega também essas diversidades de concepções. Inclusive, na primeira turma, a gente teve um casal que está pensando em adotar e não em ter um filho biológico, né? Nas escrituras sagradas da Índia também tem a descrição de 16 formas de se tornar pai. Então, não é só biologicamente que você se torna pai. Né? Então, sim, a resposta é sim. O processo de autoconhecimento em si é uma das coisas que, como diz o meu guru, desbloqueia a graça. Né? Muitos casais que enfrentam dificuldade na concepção, eles estão tão longe desse autoconhecimento, eles estão tão presos a um sistema que eles não conseguem identificar o que ali realmente está Numa bloqueando. materialidade. Né? Tanto que não é muito comum, às vezes, passar por um processo de fertilização artificial e depois acabar concebendo naturalmente, né? Então, acontece isso com muitos Sim. casais. Então, assim, esse processo, né, da Uhum. concepção consciente, ela também vai trabalhar nesse quesito. Nossa, o que será que eu me bloqueio? Né? E aí é legal falar de novo da culpa, porque muitas Uhum. vezes a gente acaba colocando a culpa nas mulheres, e os homens também trazem muitos bloqueios. A gente não fala dos Uhum. homens. A gente também não permite que eles tenham Uhum. essa voz, E porque o não homem são não só chora. bloqueios físicos, né? Não, exatamente, não são. É. Né? Porque Então, as pessoas, né, quando. É isso, a gente tá muito na materialidade, né? Então tem uma dificuldade, a gente fica ali buscando mil respostas no corpo, né? Se, ou é a mulher que tem algum problema de fertilidade, ou o homem, e muitas vezes faz-se milhares de exames e não tem um problema físico, né? Porque os uhum, bloqueios não vêm só desse lugar, né? Tem talvez aí esses sete campos aí que você trouxe, pode ter bloqueio em um deles ou em todos eles, né? Então é uhum, muito mais amplo do que esse processo, né, de gestar e de parir, de ser pai e mãe, chama para uma ampliação, né? Você vai receber um uhum, mundo inteiro, né, dentro de você, uma vida, né, inteira, que é uhum. um- uma possibilidade de infinita, né? Então é um Mas sabe como eu chamado gosto de também para descrever? Exatamente isso que você falou. Você imagina que o zigoto, né, que é a união, então, do espermatozoide com o óvulo, que é a primeira célula de um novo ser humano, gente, ele é essa
condensação, contração de toda a energia potencial do universo numa única Uhum. célula. Uhum. Que vai começar esse processo de divisão, ou seria de multiplicação, para formar um novo ser. Então, assim, é essa contração e depois a expansão que a gente vê esse movimento aonde? Na respiração, no dia e na noite, na digestão, Uhum. No nas fases parto. da lua, no parto, em tudo. Por Em isso que eu tudo falei, na os vida. processos acontecem simultaneamente em diferentes, não sei, graus, escalas, né? Então, assim, é muito Uhum. bonito quando a gente começa a conectar com isso, assim, muito, muito. Ai, que bom, que delícia de conversa, nossa. É... Vamos fazer mais. Sim, com certeza. Sim, porque é um tema, assim, essencial, né? E que tem muito pouco mesmo. Deixa eu ver se tem perguntas aqui pra gente. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Como você trouxe essa pergunta, enquanto eu vou vendo aqui as perguntas, né? Você trouxe Uhum. essa pergunta, essa reflexão logo no começo, né? Que as pessoas ficam, tá, mas afinal, o que que é educação pré-natal? Como que você condensaria isso? O que que é educação pré-natal? Tá. A primeira coisa é separar os cuidados da mãe, né? Então, assim, o que a gente oferece para a mãe é importante, é importantíssimo. Mas a educação pré-natal é o que a gente está oferecendo para o bebê dentro do ventre. Então, é como a gente faz esse processo dele aprender, porque no ventre o bebê aprende a aprender. E os Hum, principais educadores do bebê no ventre são os pais. Né? Aí depois a gente vai indo para a família estendida, né, para o restante da sociedade, os amigos, etc. Né? Agora, não estou dizendo que o tratamento dessa mulher não é importante. Pelo contrário, deveríamos cuidar, olhar e tratar essas mulheres como deusas. Elas estão sendo portais dessa consciência para a uhum. Terra. Né? E normalmente Então, essas mulheres são muito exigidas, né? Muito culpadas, né? Ah, mas tudo que você sente, o bebê sente, tudo que você faz, o bebê sente. Mas a gente não dá condições para essas mulheres terem uma oportunidade de viver diferente, né? De viver uma vida mais tranquila, mais calma. E daí fica muito difícil mesmo. Ela sozinha, sim, né? Com essa responsabilidade. Essa responsabilidade é muito da mãe, né? Inclusive Michel Odan deu aquela palestra semana passada, eu acho retrasada, incrível, falando retrasada. sobre isso, né? Mas é uma responsabilidade do companheiro, da companheira, da pessoa que está ali, e de todas as pessoas. É uma responsabilidade social, né? Todo mundo deveria cuidar dessas mulheres, porque dentro delas tem essa nova vida, né? Que representa tudo isso que você falou, né? Todo esse Uhum. potencial de vida, né? Exato. E acho que uma fala importante também, né, quando a gente pensa nessa pressão nas mulheres, né, de tudo que sente, o bebê vai sentir também, mas pensa, ele está aprendendo sobre as emoções. E as emoções, né, por isso que a gente usa geralmente a aliança nesse dedo, né, as Hum, emoções são também, pelas escrituras, o prana, são esse movimento. É como se o corpo fosse um veículo e prana fosse a gasolina, ou enfim, o combustível para a vida. Que dá esse impulso para que a gente possa pensar, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa fazer tudo, experienciar a vida. uhum, Então, se eu tenho várias emoções durante a minha gestação, ótimo, esse bebê está aprendendo que ele tem essa vasta gama de emoções e a gente tem as emoções para serem vividas e sentidas. Né? uhum, Agora, a maneira como esse bebê capta essa emoção varia de acordo com a sua consciência em como você está mandando. Então, assim, não se prive de. Até porque não dá, a gente não tem controle da vida. E se eu bater o carro amanhã, vai vir aquele monte de coisa, nossa senhora, o bebê também tá. Mas você pode mentalmente conversar com esse bebê. Explicar para ele. Às vezes, quando tá vendo um filme também, as emoções que vêm, ou aquele personagem entre aspas, é o vilão, o outro é o bonzinho, você já está ensinando que existem essas nuances, né, dessas emoções que vão virar os sentimentos, que vão dar origem aos uhum, pensamentos. Então, assim, é um processo de consciência. Não é para você se negar e se privar. Não dá para se enfiar numa bolha e, então vai ser tudo perfeito. A vida é perfeita como ela é. Né? uhum. Então, o processo é bem mais sutil, digamos assim, mas ele é realmente maravilhoso. A Andrea comentou aqui: minha maior preocupação no parto era o acolhimento do bebê. Pensava como é agressivo tirar o bebê de dentro do ambiente intrauterino e trazer ele para uma sala fria, barulhenta e de luz ofuscante. E é incrível, né, Andrea, falar isso daí, porque eu acompanhei o parto dela. E você acha que o bebê nasceu aonde?
Nasceu no banheiro da casa dela, né? A maior preocupação dela era o acolhimento do bebê. Então ele veio assim, ó. Eu cheguei na casa dela 4h44, o bebê nasceu 4, o Emanuel nasceu 4h48, assim, aquele Uau. parto. Não vou nascer aqui mesmo, no banheiro. E Uhum, aí isso também, né, que você falou das crenças, né? Então olha uhum. só, né? Como uma crença é, desse lugar, né? Dessa importância do acolhimento, isso reverbera nessa história, né? Com certeza. É por isso que quando a gente está gestando, né, a gente também tem que fazer algumas escolhas mais conscientes sobre o que eu vou me nutrir. A nutrição não tem só a ver com o que eu vou comer, né? Mas que tipo de informação eu vou buscar, com quem eu vou ficar, quais notícias eu vou ler, que tipo de música eu vou ouvir, né? Porque Uhum. você imagina que, principalmente, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, que traz tanto essa energia do medo, se eu fico me alimentando só desse tipo de notícia, é, como que eu Uhum. estou fazendo com que esse bebê se sinta bem-vindo, né? Como que ele vai ter essa perspectiva sobre a vida, né? Então, é claro, a gente não pode se privar disso, a gente está vivendo isso. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente adereça essas coisas para o bebê? Como eu aproveito esse momento para uma grande oportunidade também. Sim. A Essência Materna perguntou o nome das escrituras que você falou várias vezes. Ah, eu Upanishad. falei Garbo Upanishad. Garbo em sânscrito significa ventre, né? Ou o lugar da onde cresce, da onde brota, né, a flor. E o Upanishads são essas escrituras, são várias, né? Tem Garba Upanishads, tem outros Upanishads que trazem, são compilamentos dos processos da vida. Então tem de como é formado o bebê, de como é o nascimento, de como é a vida Uau. como um todo, de como é o processo da morte, que tem o Garuda Purana também fala sobre o processo da morte e do renascimento, né? Uhum. E nesse curso é assim, eu não faço com uma super profundidade, porque em 4 encontros é impossível falar sobre tudo, mas tem outros cursos que eu dou no qual eu realmente especifico cada uma delas, conto sobre os versos, falam sobre onde a ciência moderna também entra hoje, dando validação a essas escrituras. É um conhecimento E essas infinito. escrituras são, assim, são disponíveis? A gente consegue? É acessível ou não? Algumas, Como é? algumas sim, outras Uhum. não. E tem mais uma coisa que é um detalhe importantíssimo sobre as escrituras, e que na verdade a gente pode levar isso para todos os campos da vida. Se eu e você formos no cinema juntos, né, e assistir o mesmo filme, pode ser que você saia dando risada e eu saia chorando, né? Então, Uhum. qualquer coisa que você vê, ouvir ou ler vai ser uma interpretação ou uma decodificação de acordo com o que você já E tem você? de informação, do que você já Uhum. viveu, né? Uhum. Então, a maneira como, né, eu trago essas informações foi como eu recebi também, né, da Omnio Future, que fizeram aí um compilamento e uma decodificação. Pode ser que se você ler na Uhum. íntegra uma tradução, geralmente tem em inglês, né, em português não. Você vai Uhum. falar, primeiro, ou você não vai entender nada ou não vai fazer nenhum sentido, né? Porque precisa Uhum. de Sim. várias pequenas outras informações para irem encaixando, né? Mas Uhum. sim, elas são disponíveis, sim. Uhum. A astróloga Cris falou que acabou de fazer seu último curso e foi um aprendizado incrível. Além de me preparar com muita consciência para receber um novo filho, eu pude repassar limpo o recebimento dos meus filhos já nascidos quando eu não tinha essa consciência. Isso, então, é porque eu falo o seguinte, Jéssica, que assim, quando a gente vai começar as atividades, porque são 30 dias de curso, 4 encontros ao vivo. Nesses 30 dias eu Uhum, faço uma sugestão de uma atividade, né, que dura uns 10 a 15 minutos por dia. E você uhum, pode colocar a intenção no início de, vou fazer isso para conceber um filho, ou já estou gestante para, né, dar as boas-vindas para esse bebê, ou já tenho filhos para ressignificar como foi a chegada desses filhos, ou vou empreender um novo projeto, também estou uhum, concebendo esse projeto, ou então eu quero trabalhar com o meu eu de amanhã, então eu estou trabalhando com uhum, essa criança interior. Então por isso que eu falei, uhum, serve para tudo, né? Educação pré-natal é uhum. para todos. A Ana perguntou, acho que naquela parte que a gente tava, você falou um pouco sobre a adolescência, né? Que é aquele momento de olhar e ver, nossa, não, não é esse caminho, né? E isso, e a gente vê isso como rebeldia. A Ana falou, e se a criança já é rebelde, pode ocorrer o oposto?
Como assim? A criança já é rebelde desde sempre? É uma rebeldia, assim? Será que é isso que você Acho quer que dizer? talvez, uma criança que é rebelde, e daí na adolescência talvez ela ficar mais tranquila. Não sei, acho que é isso. Então, uma das coisas que eu posso dizer sobre a adolescência é que esse é o período no qual a gente deveria falar sobre educação pré-natal para os seres humanos, porque é nesse momento em que ele vai pegar esse exemplo dos modelos ou dos templates da parentalidade que ele recebe. É nesse momento, na adolescência. Tá? Uhum. Então, pode haver, sim, uma troca aí, se de repente era rebelde e virou, porque é de acordo com como ele vai ver os pais naquele momento. A nossa perspectiva muda a todo momento, né? Então Uhum. pode acontecer de tudo, a gente não sabe como que tipo de situação ele viveu e etc, né? Agora uma coisa que também é legal falar é que no momento da adolescência a gente começa a assumir esses papéis de personalidade. Então eu sou filha, eu sou amiga, eu sou aluna, eu sou, né, depois eu vou virar mãe, pai, não sei o que. Então assim, a minha personalidade são esses papéis. Mas como é a minha individualidade? Que é isso que a gente vai conhecer nesse curso. Quem é esse ser que a gente está trazendo? Então quando uma mãe fala assim para mim, nossa, meu bebê tem personalidade forte. Não tem personalidade ainda. Esse é ele. Esse é ele, né? E Uhum. aí, as personalidades, a pessoa se torna mais influenciável ou mais influenciadora de acordo com a riqueza dessa individualidade, o quanto que a gente deu, fez com que essa pessoa potencializasse quem ele é, né? E aí é esse Uhum. autoconhecimento. Quem sou eu? Da onde eu vim? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? Né? Uhum. Então, tem a ver também com como a gente vai ser lá na frente, né? Recanto Arte Yoga Terapias pediu para você falar um pouquinho mais do curso, módulos, conteúdo, tempo de duração, frequência de encontros, valores, quer saber tudo. Tá. Então, Acho vai que é bom, começar a daí a próxima gente turma. também encerra, né, Isso. nosso Uhum. encontro de hoje. Tá Daí você bom. fala tudo. Depois a gente vai colocar, né, o link de inscrição certinho, mas a próxima turma começa dia 27, que é segunda-feira. São 4 encontros online ao vivo, então dia 27, depois na próxima, na próxima e na próxima, né? E das 8 às 10 da noite são os encontros ao vivo. Mas durante 30 dias, começando no dia 27, eu envio essas mensagens nesse grupo interativo, que são propostas de atividades, né, para você se conectar aí, de acordo, como eu falei, com intenção para uma concepção, um bebê já no ventre, uma criança, sua criança interior, um projeto, né? E a gente vai interagindo nesse grupo de acordo com, enfim, a dúvida que eu tive ou algo que eu senti, etc, né? E eu também trago bibliografia, tá? O curso pode ser feito sozinho ou com casais, pode ser feito por profissionais, pode ser feito só por Uhum. curiosos, né? E o valor do curso é R$ 280, tá? Então, é, é uma energia aí de troca que, que eu vou receber, mas também vou doar muito, tá bom? Então, Uhum, com depois eu certeza. vou pedir para vocês também darem um pulinho lá no meu Instagram, que lá tem também mais informações com detalhes. Mas o conteúdo que eu fiz, né, para essas 4 aulas são falar sobre a jornada da concepção, falar sobre o período de ouro, a gestação, epigenética e genética na prática, então entender como que eu posso utilizar uma ferramenta para perceber que eu posso mudar as coisas à minha volta, e falar sobre o escopo da educação nessas 7 áreas de desenvolvimento que eu citei, né, que não tem só o físico envolvido. Esse é a Uhum. temática do curso, tá bom? Ai, maravilhoso, já tô ansiosa. Ah, você vai ser muito Ai, que bom. bem-vinda. Que bom, Lari. Nossa, obrigada pela generosidade, por Eu compartilhar agradeço tanto dos muito. seus saberes. Foi uma delícia. Vamos fazer mais conversas mesmo, porque a gente precisa, o mundo precisa, né? E a gente se Vamos coloca sim. aí como nesse momento, né, de grande transição que a gente está vivendo. Eu falo que tem um grupo de pessoas que está ali na batalha das denúncias, né? E tem um grupo de pessoas que está ali no campo dos anúncios, né? De anunciar esse novo que está por vir. Então, acho que a gente está nesse campo aí de anunciar essas novas coisas, né? Uhum. Que a gente pode fortalecer para fazer essa travessia para esse novo lugar que a gente está indo, que eu acredito, né? Que a gente não está Uhum. vivendo tudo isso por puro sofrimento, né? Mas que a gente Sim. também tem muito a aprender e amadurecer enquanto humanidade. Então, é muito bom a gente estar junto, né? Com pessoas que estão vendo a mesma coisa e que estão olhando para o mesmo caminho e a gente poder
compartilhar isso também cada vez com mais pessoas, né? Muito Com obrigada, certeza. foi Eu que lindo, foi agradeço muito. ótimo. E E até a obrigada a próxima, então. todas. Até a próxima, com certeza. Beijo. Um beijo para todos. Tchau. Tchau.